Abra sua Bíblia, Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 1 a 9 e depois 14 a 20. Evangelho de Marcos que hoje pela manhã nós falamos um pouquinho sobre ele. Marcos escreve o seu evangelho dirigido aos romanos, dando a ideia de movimento, dinâmica, procurando mostrar o que Jesus fazia e os ensinos mais práticos de Jesus. Então capítulo 4, versículos 1 a 9. Voltou Jesus a ensinar à beira do mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram. Outra em solo rochoso, caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto que não era profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e as sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em terra boa e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Versículo 14, o semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os que, semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo e a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Um pastor chamado Eugene Peterson, já falecido, pastor presbiteriano nos Estados Unidos da América, foi pastor na mesma igreja durante 35 anos, e ele, por último, já ministrava exclusivamente a pastores, ministrava, pregava seminários, escrevia livros que até hoje circulam para pastores e líderes. Mas me chamou a atenção um livro que ele escreveu com o seguinte título: A Sombra da Planta Imprevisível, o título do livro. E ele escreve em algum capítulo sobre dois modelos de igreja. Primeiro, ele diz: existe um modelo chamado igreja shopping center, que investe no visual, exige um empreendedor, tem um tempo limite para existir, como os shopping centers, 50 anos mais ou menos, e depois usam a estrutura para outra coisa. Exige uma novidade a cada 15 dias, e o shopping traz alegrias imediatas, alimenta superficialidades. E existe o outro tipo, o segundo tipo, que ele chama de a igreja lavoura, onde a figura do fazendeiro é que lidera, plantando a cada ano, colhendo a cada ano, com paciência, com serenidade, com resiliência, cuidando do solo, a cada período de tempo tirando as ervas daninhas, a cada período de tempo passando o veneno, e durante toda a vida fazendo as mesmas coisas no mesmo ciclo. Acontece que este fazendeiro, durante décadas, vai passar a sua vida trabalhando na fazenda sem muitas novidades. Vai ser aquele trabalho, sem mudar vitrine alguma. Vai ser aquela figura do homem do campo,
A fazenda, acontece que depois o resultado disso é que é impressionante. A fazenda traz o alimento, traz a vida, supre a necessidade do ser humano, enquanto o shopping center traz a novidade, o consumismo e nutre apenas o imediato. Nós, os evangélicos, quando olhamos para a Bíblia Sagrada, encontramos também muitas figuras ligadas à fazenda, à semeadura, e essa palavra de Eugene Peterson parece ser muito bíblica, muito adequada, porque Paulo, o apóstolo, compara a igreja do Senhor à lavoura. Também Jesus fala sobre a semeadura que traz a semente, ou melhor, traz a colheita. Paulo fala também que aquilo que semeamos, isso colhemos. E Jesus nesse texto deixa claro que a semente é a palavra de Deus, o semeador é o discípulo, eu e você semeamos. Todos os dias, quando acordamos, nós já acordamos com 2 bornais, um de cada lado, sementes boas, sementes ruins. Sementes que vão trazer colheitas ruins, sementes que vão trazer colheitas boas no futuro. E depende de onde você coloca sua mão para tirar a determinada semente, você vai ter aquela colheita no futuro. Então, não esqueça disso, a nossa vida cristã é uma constante semeadura e colheita. O solo é o coração. O texto lido concentra-se nos tipos de solo, os tipos que são comparados ao coração humano. E eu quero que você acompanhe comigo esses tipos, os 4 tipos de solo que o texto sobre ele nos fala. O primeiro deles é o coração endurecido. Veja o versículo 4 que diz: e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Versículo 15, são estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. O que nós podemos definir como coração duro? O próprio texto nos ajuda a pensar sobre essa definição. Uma primeira definição é o coração de quem ouve a palavra, mas não a compreende, porque está num solo muito pisado. Alguém que já teve um coração muito pisado, à beira do caminho. A ideia de que à beira do caminho andavam também pessoas pelo caminho pisando, e a semente que estava muito na beirada do caminho também era pisada. Então, o coração duro é o coração da beira do caminho. São corações de homens que estão endurecidos, porque estão agarrados ainda a hábitos pecaminosos, pisados pela rotina intensiva da vida ativista, pelos prazeres da vida terrena, ou pelas decepções que já tiveram. São pisados, sementes pisadas. A rotina da vida pisoteia o coração, o solo do coração. O vai e vem desse caminho de atividades diárias acaba pisando nas sementes do Evangelho, as sementes que poderiam germinar. O mais leve pretexto é o bastante para que ouçam a palavra de Deus, mas de um momento para o outro, esta palavra já não faz mais nenhum significado, já não tem mais nenhum significado. Entregam o seu coração a Cristo, mas dali a pouco o coração já esfriou, e a correria do caminho, o pisar do caminho já não deixa a semente frutificar. A mais leve desculpa é o suficiente para esta semente não frutificar. Esta pessoa, este solo, este coração, ter a desculpa para não mais adorar, para não mais orar. O coração é duro,
porque o conhecimento da salvação não é transformado em obras. É o que diz Ezequiel capítulo 32, 33, versículo 32. Eis que tu és para com eles como quem canta canções de amor, que tem a voz suave e tange, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Então, sementes que são colocadas jogadas à beira do caminho, e vêm as filosofias da vida e pisam, e passam por ali as religiões da vida e pisam, e passam por ali as ideologias da vida e pisam a semente, e Satanás acaba roubando essa semente. Para você ter ideia de como é a beira do caminho, o andar, o caminhar, o movimento, sufocando as sementes, matando a semente. Eu estava ouvindo um missionário que serve na Índia, e ele disse: é muito fácil pregar o evangelho na Índia, mas ao mesmo tempo é muito difícil. Sabe por quê? Eu perguntei por quê. Olha, porque os indianos são muito bons, são bons de coração, e eles aceitam. Você vai, eles aceitam o evangelho. Você fala sobre Jesus, eles aceitam. Você prega o evangelho, eles aceitam. Mas assim como também eles aceitam outras centenas de deuses ao mesmo tempo. Aproximadamente 330 milhões de deuses existem na Índia. Sabe o que é isso? Oficialmente. Extraoficialmente, aproximadamente 1 bilhão de diferentes deuses. Aí eles dizem: eu aceito isso, mas é mais um, né? É legal, que bom que você me falou de Jesus, mas é mais um aqui para o meu panteão de deuses. A semente à beira do caminho. Uma segunda definição é o coração onde a semente é roubada pelo diabo. Porque está à beira do caminho, facilmente ela é levada por Satanás. É o que diz o versículo 15: logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. É a semente à beira do caminho. Satanás está atento à semeadura. Satanás está atento às sementes e está atento aonde elas caem. O ouvinte, tipo beira do caminho, ouve, mas Satanás rouba a semente. Quem prega, quem aconselha, quem discipula, quem ministra cursos, quem ensina, quem participa dos ministérios, trazendo pessoas para Cristo, tem que estar atentos, porque conforme você sai para semear, Satanás vem atrás para tentar roubar a semente. Então toda semeadura deve ser amparada com intercessão, com oração, porque não é apenas a semeadura, é também uma batalha espiritual. É por isso que o pastor Hernandes Dias Lopes diz: o campo da semeadura também é o campo da batalha espiritual. Você sai para semear, você precisa estar atento, porque a semente poderá ser roubada à beira do caminho. O segundo tipo é o coração superficial. Se o primeiro tipo é o coração duro, o segundo tipo é o coração superficial. Veja comigo o versículo 5, o que diz: outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. E aí o versículos 16 e 17, semelhantemente são esses os semeados no solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, e lhes chegando a angústia ou a perseguição, por causa da palavra, logo se escandalizam. Quais são as características do coração superficial? Primeira característica: um coração superficial tem resposta imediata à palavra, mas é uma resposta irrefletida, não pensada. São aqueles que aceitam a palavra até com alegria, com empolgação, mas dali a algum tempo, alguns meses, você não os vê mais. Se foram.
se foram do campo da semeadura, não servem mais a Deus, a semente superficial, jura o amor a Jesus num primeiro momento, declara sua paixão pela igreja, pelo povo de Deus, pelo evangelho de Cristo, mas num segundo momento, já se foi, logo se melindram, logo esfriam, logo desviam. Há uma pesquisa no mínimo engraçada, é trágica, é tragicômica, quando perguntam para pessoas que já frequentaram a igreja, hoje não frequentam mais, já estiveram no meio cristão, hoje não estão mais, e a pergunta é por quê? Por que você saiu? Vejam algumas respostas. Uma das respostas, porque o pastor era muito velho. A outra resposta, porque na igreja onde eu estava não tinha berçário. Outra resposta, porque falava muito em dinheiro nos cultos. Outra resposta, porque não tinha estacionamento na igreja onde eu ia para o meu carro. Você sabe o que é superficialidade? É quando as pessoas perderam o senso de que estão indo ou para o céu ou para o inferno, e que precisam recobrar esse senso. São ouvintes emotivos, fogo de palha. A emoção tem um papel importante, sim, mas esse papel é no início, quando a pessoa conhece a Cristo e seu coração é atraído. Depois disso precisa-se haver o conhecimento do evangelho, aquele grupinho de discipulado, aquele momento de perguntas e respostas. Precisa haver além da semeadura, o estar junto, o regar a semente. É muito importante a atração por Jesus, num primeiro momento. É isso sim, não é algo ruim, é algo bom. Mas depois desse primeiro momento, precisa haver o aprofundamento das raízes. Mais ou menos igual namoro. Chiru velho, coração bate quando vê a prenda, como diz o gaúcho. Aí ele fica todo alvoroçado. Mas, depois disso, ele tem que ir conversar. Depois disso, conhecer a família. Depois noivar. Aí planejar como será o casamento, depois o casamento, e depois os boletos para pagar, né? É mais ou menos essa trilha. Na vida com Deus, da mesma forma, aquela emoção por Jesus, mas depois o conhecer melhor o evangelho, os compromissos com Cristo, conhecer melhor a vida com Deus, conhecer melhor a vida em Cristo. E aí, dentro desse conhecimento, a pessoa teve um primeiro impacto por Jesus, mas aí ele vai conhecer lá no discipulado, Romanos 3,10, que todos são pecadores. Ele diz, puxa, eu também sou pecador. Romanos 3,23, como pecador eu estou condenado, mas Jesus me oferece a graça. Romanos 1, poxa, eu sou alvo da ira de Deus se eu não estiver em Cristo. Atos 3,19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e assim venham os tempos de refrigério na presença do Senhor. Então eu preciso me arrepender. E aí ele vai construindo a sua fé, e firmando as suas raízes, e vai entrando na vida cristã com compromissos com Deus, com Cristo, com o evangelho de Cristo. Uma segunda característica do solo superficial, coração superficial, é um coração que não tem perseverança. Versículo 17. E aí o texto diz, eles não têm raiz em si mesmo, antes de pouca duração. Pouca duração. É uma fé temporária, é uma conversão com data de validade, é uma mudança externa sem mudança interna, sem transformação interna, é uma religião nova sem o novo nascimento, é o entusiasmo sem a conversão,
É a informação sobre o Evangelho sem a transformação que o Evangelho faz. É a semente que nasce na pedra. As raízes não alcançam a terra. E aí não vai ter o humus, não vai ter os nutrientes, a terra para alimentar essa nova planta. Há quem venha ao Evangelho apenas querendo as respostas imediatas para a sua saúde, para a sua resolução, para a sua prosperidade, para o seu sucesso, para os problemas afetivos. Mas quando chega o sol das provações sobre a pedra, o calor das tribulações, eles se afastarão, não suportarão. É mais ou menos como a multidão que seguia Jesus. Uma semana antes da crucificação, estavam todos gritando Hosana, Hosana, porque Jesus entrava em Jerusalém. Mas uma semana depois, as mesmas cordas vocais gritavam: crucifica-o, crucifica-o. É o episódio que se repete no coração de indivíduos. A Semana Santa se repete na vida de cada um individualmente. Terceira característica do coração superficial: um coração superficial não avalia os custos do discipulado, da caminhada com Cristo. Ainda versículo 17: mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição, por causa da palavra, logo se escandalizam. Dois tipos aqui de oposições acontecem: angústia, os dilemas, os problemas interiores, que fazem alguém chorar, se preocupar, perder uma noite de sono. Mas de forma alguma isso poderia tirar a fé do coração de alguém. E também a perseguição por causa da palavra de Deus. São os que abraçam o Evangelho num primeiro momento, mas não conseguem entender que depois precisam da autonegação, do serviço ao próximo, do sofrimento pelo Evangelho de Cristo. Até quando esse texto está sendo escrito, o martírio acontecia, porque pessoas que professavam a fé no Senhor Jesus eram tiradas pelo Império de Roma, presas e algumas mortas. São os que ignoram o fato de que somente o caminho da cruz é o caminho de volta para casa. São os que juraram seguir ao Senhor quando viram os milagres do Senhor, mas foram embora quando estavam frente ao Calvário do Senhor. Escute isso: nós precisamos mais do que nunca de raízes profundas, porque os tempos são difíceis. E se pensarmos naquilo que a palavra do Senhor nos orienta, nos mostra para dias vindouros, nós sabemos que virão dias ainda mais difíceis sobre a face da terra, de tribulação, de aflições, o princípio das dores que o Senhor Jesus nos alerta sobre ele. Precisamos de raízes profundas e não superficiais. Terceiro tipo de solo: o coração ocupado. Versículo 7, veja comigo: a outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. E aí os discípulos perguntam: o que são os espinhos? Então Jesus responde, versículos 18 e 19: os outros, os semeadores, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas e as demais ambições concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Um coração ocupado ouve a palavra de Deus, mas dá atenção a outras coisas. As prioridades se invertem. Ouvem a palavra, mas não é prioridade. O mais importante para mim, diz o texto, são, versículo 7, as ambições, ou versículos 18 e 19, as ambições, os cuidados do mundo.
É o ser humano que já não mais tem tempo para Deus. É o empreendedor que está tão fascinado pelas oportunidades e vislumbres que não há mais tempo qualitativo para Deus, para o trabalho de Deus, para a igreja de Deus. É o estudante universitário que se encantou tanto com o futuro brilhante, que se descortinou a ponto de não haver mais espaço para a sua fé. E é nesse coração que o reino de Deus vai de uma prioridade para outra, até não ser mais nenhuma prioridade. Quando Jesus diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, Ele está dando muito claramente o tom das prioridades na nossa vida. Em primeiro lugar, Jesus, o centro. Se você coloca, todas as coisas vão ficar no lugar. Se tirar Jesus do lugar, as outras coisas desmoronam. Imagine comigo uma pilha de toras formando um triângulo. Conseguiu imaginar as toras colocadas assim? E sem necessariamente um batente aqui e outro aqui. As toras, pela própria força da gravidade e a disposição, elas ficam no lugar. Se você tirar a tora de cima, nada acontece com as outras. Agora, se você tirar a tora do meio, todas as outras rolam e a pilha se desfaz. Certo? Entendeu isso? Entendeu? Prioridade é isso. Jesus é a tora do meio na sua vida. Se tirar ela, a pilha desmonta. Quando você coloca Jesus no centro, Ele se encarrega de ir segurando todas as outras áreas. Quer saber se Cristo é prioridade na sua vida? Pergunte isso para você. Quanto tempo eu tenho investido com Jesus? Pergunte para você quanto tempo eu invisto lendo a palavra de Deus. Ou então, quanto do meu orçamento está indo para missões, ou para a obra de socorro para alguém, ou para a obra de Deus. Ou então, quantas pessoas eu tenho socorrido ou levado a Cristo. Quantas pessoas eu tenho amado em nome do Evangelho e me preocupado em trazê-las para uma vida com Deus. Quanto meu testemunho está impactando a cidade ou as pessoas que estão ao meu redor. Se você pensa isso com temor de Deus, é porque Jesus é o centro da sua vida. Glória a Deus. Depende das respostas que você dá. Você pode dizer: que bom, Cristo é a minha prioridade. Uma outra característica do coração ocupado e sufocado é a concorrência dos cuidados do mundo. O mundo falou mais alto, as ambições tomaram lugar, é o que o texto está dizendo. É o crente que não tem tempo mais para servir, não tem tempo mais, e isso lhe consome a vida, e ele leva a vida sob os cuidados do mundo. Como o mundo tem as suas prioridades, ele entra nisso também. Outra característica: o coração ocupado é sufocado pela concorrência, da fascinação pelas riquezas. É o que diz o versículo 18 e 19. Ele ouve o Evangelho, mas a luta pelas suas riquezas são maiores. Aliás, o maior concorrente do Evangelho de Cristo na face da terra, desde aquele tempo, são os bens materiais, as riquezas. É por isso que Jesus chama de mamon. O dinheiro tem características de Deus. Isso em qualquer cultura. Se você viajar para o outro lado do mundo, vai ser assim. Se você viajar para outro país, outra cidade, vai ser exatamente. Se você voltasse no tempo em outras épocas, assim seria também. E o tempo passando e nós indo para o futuro da mesma forma. O dinheiro
une relacionamentos e rompe relacionamentos, separa pessoas e une pessoas. O dinheiro entristece ou alegra pessoas, ele traz sensação de poder, ele traz sensação de segurança ou traz sensação de insegurança. Ele exige tempo, exige esperteza, levanta ou abate pessoas, une ou desune famílias. Pode trazer ódio ou destruição, pode trazer depressão, pode trazer ânimo, pode trazer euforia, mas também pode trazer tristeza. O dinheiro pode trazer a pessoa para um vislumbre de vida, ou pode levá-la ao suicídio também, e assim por diante. Tem características de Deus. Então, não o coloque no lugar de Deus. O coração superficial, coração ocupado, que é o terceiro solo, é o coração que os espinhos, os espinheiros deste mundo sufocaram a semente. Agora o quarto solo, o último, o coração frutífero, aquele em que a semente cai e frutifica. Espero que esse seja o solo dos nossos corações. Veja comigo versículo 8 e 9. Outra, enfim, caiu em terra boa e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Versículo 20. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem frutificando, a 30, a 60 e a 100 por um. Um coração frutífero é aquele que ouve e recebe a palavra de Deus. É aquele coração que se abre para receber o que Deus tem para ele. Um comentarista bíblico nos ensina que essa parábola nos ensina 3 coisas: ouvir, receber e praticar. Se você ouviu a palavra de Deus, se você recebeu a palavra de Deus e se você está praticando a palavra de Deus caiu em solo fértil. Seu coração é solo fértil. Glória a Deus. Então o coração frutífero ouve a palavra. O coração frutífero produz fruto que vinga e cresce. Os frutos, os outros 3 tipos de coração não produziram frutos. Porque a semente, apesar de que nasceu, foi sufocada ou pisada, ou nasceu e logo as raízes morreram na pedra. Mas o solo fértil, a semente caiu, nasceu e começou a produzir. A marca registrada de uma verdadeira conversão é o produzir frutos. Você começa a produzir frutos para o reino de Deus. Por vezes até discretamente, mas você sabe, estou produzindo frutos para a glória de Deus. A semente caiu em bom solo. Mas também, uma outra característica do solo bom é o coração frutífero, produzindo frutos em diferentes proporções. Para 30 para um, 60 para um ou 100 para um. Embora todas as sementes aqui são frutíferas, nem todas produziram na mesma proporção, mas todas produziram. Marcos, que escreve este evangelho, fala da forma ascendente, 30, 60 e 100 para um. Mateus, quando fala sobre a mesma parábola, fala de forma descendente, 100, 60 e 30. Significa que nem todos os cristãos igualmente são consagrados, comprometidos e frutíferos e cheios do Espírito Santo. Vai ter cristãos mais, cristãos menos, mas o importante é que seu coração seja terra boa e você esteja dando frutos. Se isso está acontecendo, fique feliz com Deus. Fique feliz dizendo: eu sou o solo bom, que bênção, né? Talvez não está produzindo 100 por um, mas está produzindo. E isso é bênção.
Talvez você não está trazendo tanta gente para Jesus, mas está ajudando, está abrindo a casa para o discipulado, para a célula, está visitando alguém, está intercedendo por alguém e tal, está produzindo. Solo bom. Precisamos produzir frutos de evangelismo, frutos de testemunho, frutos de adoração, frutos de socorro, frutos de oração, frutos de santificação, frutos de comprometimento com o reino de Deus. O filósofo e escritor russo Tolstói disse: é no coração do homem que reside o princípio e o fim de todas as coisas. Eu diria que é no coração do homem que se dá a resposta à palavra de Deus, ao discipulado, ao apelo ao evangelho, à transformação de vida. Tudo isso acontece no coração. O solo é o coração. O profeta Jeremias, escrevendo a sua profecia, durante 66 vezes, em 66 vezes, ele cita a importância do coração. O coração do homem. Precisamos ter corações arados e preparados para a boa semente. Que o nosso coração seja coração frutífero. Há um relato de que John Wesley, grande evangelista do passado, passava numa ocasião por uma estrada quando avistou um homem de joelhos trabalhando, quebrando pedras à beira da estrada, e ele parou, desceu do cavalo e ficou conversando um pouco com aquele homem e disse: como eu gostaria de quebrar os corações daqueles que ouvem as minhas pregações com a facilidade com que você quebra essas pedras. E o homem disse para ele: o senhor já tentou quebrá-las de joelhos? Nessa noite, se você está com solo rochoso ou espinhoso, ou se você acha que seu coração é à beira da estrada, você pode mudar isso de joelhos. Aleluia. Ezequiel 36, 26. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro em vós espírito novo. E tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne.